Oi, eu resolvi fazer esse vídeo sobre um assunto que tem se tornado polêmico para as mulheres, que eu acho assim, que nem deveria ser polêmico, mas enfim, que é a questão da depilação. Desde que eu tô com 46 anos agora, né? E eu sempre teve os que defendiam a depilação e os que não defendiam a depilação. Tem gente que acha que a depilação é extremamente necessária para a higiene e tem feministas que defendem que a depilação é um dos rótulos, um dos tabus, dos mercados criados para a mulher como objetização da mulher, tornar a mulher um objeto, né? E que é uma coisa do mercado da cosmética, da estética, um padrão de beleza exigido, uma escravidão a um padrão de beleza exigido, que não tem fundamento a não ser a mulher como objeto sexual. Aí muitos também dizem, aqui nos países do sul, né? Do sul do mundo, né? Que na Europa as mulheres não usam depilação, elas são mais evoluídas, elas são mais livres, elas são estão menos sujeitas às coisas, ao machismo. Eu tenho muito cuidado com esse negócio de Europa isso, Europa aquilo. Na Europa foram onde se cometeram as maiores atrocidades da humanidade, em primeiro lugar. Segundo lugar, esse pseudo-desenvolvimento maior do intelecto e das coisas europeias. Tem algumas coisas que, claro, a gente tem mais tempos de vida no planeta como sociedade, nos moldes que nós conhecemos o que é sociedade nesse momento. E eles já têm mais... já tiveram suas crises, suas guerras e suas mortes, né, aos montes e já estão em alguns passos diferentes dos nossos. Não mais evoluídos, diferentes, né? Porque, por outro lado, esse negócio de tudo da Europa é engraçado, principalmente aqui no Brasil, na América Latina como um todo, né? É muito endeusado. O europeu chega, o turista, para viver, é tudo lindo, divino, mas não é bem assim, é cabeça de colonizados, né? Coisa de colonizados. Quanto à depilação especificamente, nessa questão Europa, eu penso uma coisa assim. Tem coisas que os climas são diferentes, as coisas rolam diferentes, né? É a questão, por exemplo, do banho. Em muitos países europeus as pessoas não tomam banho, ou pelo menos não tomam banho durante o inverno. Porque para eles lá é muito mais saudável e racional não tomar banho no inverno, de temperaturas negativas ainda por cima, né? Então, e até se diz que o banho é uma tradição dos indígenas americanos. De toda a América se tinha o banho porque se tem muita água, muito rio, muito mar. E na Europa não era tanto assim. Quando eles chegaram, eles se surpreenderam com o hábito de tomar banho e ao mesmo tempo depois esses povos da América, que ficou mistura de várias etnias, né? Acabaram aprendendo o banho como uma coisa de rotina diária. E não era rotina diária. Até teve um caso de uma pessoa que foi... Eu conheci umas 3 pessoas que foram para países europeus, para mestrados e tal, cursos e viagens, e ficaram um tempo, né? E aí um deles disse que uma vez bateram no apartamento dele e perguntaram se tinha alguém na família com problemas na pele, com algum problema de doença de pele. E ele respondeu que não tem ninguém aqui com doença de pele. E aí falou assim, não, porque os vizinhos escutam que parece que vocês tomam banho todos os dias o chuveiro é ligado, né? E sim, nós tomamos banho todos os dias. Aí o cara, então você vai ter que, a gente vai te dar uma multa, porque ficar gastando água no inverno, isso não é necessário, isso é desperdício, não sei o quê. E ficou muito surpreso deles realmente tomar. Eles já tinham ouvido falar que brasileiros tomavam banho todos os dias, mas não sabia que era verdade. E um outro teve uma dermatite mesmo, uma doença de pele, uma irritação, né? E foi ao médico, era inverno, e o médico perguntou
ele tomava banho todos os dias. Ele disse que sim, claro. E o médico perguntou, e você usa sabonete? Sim, uso sabonete também. Ele falou assim, então, aqui nesse clima de inverno, não tome banho todos os dias. Faz mal para a pele tomar banho todos os dias com água muito quente, porque está muito frio. E se você for tomar banho com água quente, não use sabonete, porque você tem que tentar deixar a pele o mais oleosa possível para poder te proteger da pele. O frio é diferente, não é saudável tomar banho todos os dias aqui. Aí passou para ele uma pomada, que era um unguento, que ele depois descobriu que era banha de algum animal, parece carneiro, misturado com uma erva. Ele falou assim, eu jamais achei que eu ia receber num hospital da Europa um pote de banha com erva para passar no meu corpo e que seria mandada não tomar banho. Né? Se fosse no Brasil isso seria lá aquela benzedeira da periferia, né? E seria uma doida. Né? Então, assim, tudo depende muito das condições, às vezes, climáticas. Né? Então, a questão de depilação. Né? Aí, a questão da história de escravidão, eu acho assim, quando você é escravo, tá na sua mente isso, qualquer coisa pode ser sua escravidão e qualquer coisa pode ser a sua liberdade. Tudo depende do ponto de vista e do que você está sendo obrigado a fazer ou não. Eu me lembro que quando eu era criança e adolescente, eu sou de família que tem bastante pessoas evangélicas e eu frequentava bastante o meio evangélico nessa época. E tinha alguns evangélicos de igrejas mais da periferia e tudo mais, que eram mais radicais, assim, e nessas igrejas, porque a gente ficava conhecendo e convivendo com essas pessoas quando tinha os grandes encontros, né? E nessas igrejas as mulheres não depilavam perna, nem axila, porque elas eram proibidas, isso era pecado, isso era coisa do demônio. Então elas não cortavam cabelo, não pintavam unha, não faziam sobrancelha e não se depilavam, nem as pernas. Andavam com as saias até o joelho, com as pernas de fora peludas, porque era proibido. Então, para aquelas mulheres, se você falasse em depilação, era você estar levando elas para uma liberdade, para uma liberdade de gênero, para uma liberdade de expressão, e muitas, depois quando cresceram e foram, as igrejas foram evoluindo, tem até hoje gente assim dentro de todos os xiitas, né, no mundo inteiro, que proíbem isso ou aquilo, né? E aí quando você faz, a sensação de liberdade imensa, né? Muitas adolescentes daquelas comunidades sonhavam em ter um aparelho de gilete para poderem depilar as pernas e experimentarem como era, achava lindo, serem lisinhas as outras eram mais bonitas, era mais... Então, assim, comigo aconteceu o seguinte, eu tenho uma característica de ter muitos pelos. Eu não tenho pelos em áreas que não deveriam ter pelos, assim, eu tenho pelos na barriga, extremamente peluda nos braços e tal, mas pernas, área da genitália e cabeça é cabelo até a alma. Então eu sempre tive que lidar com depilação muito cedo. Como eu sabia que isso era uma tendência de problemas hormonais e mais ainda, um médico muito cedo me falou que era a característica da minha mistura de raça, né? Porque eu tenho sangue africano, mas eu tenho sangue português, aí tem sangue indígena, mas tem sangue francês também na família. Então mistura essas coisas, sai uma coisa de uma coisa de outra, bem misturado, né? E o pessoal da Península Ibérica tem a questão de mais pelos, mesmo nas mulheres. Então, o que aconteceu? Ele me explicou isso e falou para que eu evitasse giletes e tal, porque estimulam mais o crescimento dos pelos, engrossa mais e tal. Então, eu sempre fiz depilação com cera desde muito cedo. Começou na parte da perna, né, da panturrilha, as coxas não precisavam. Com o tempo você vai envelhecendo, a questão hormonal vai fazendo nascer pelos em mais lugares e vai engrossando mais os pelos e tal. A axila eu nunca consegui depilar com cera. Uma vez que eu fui depilar com cera, a axila sangrou demais. Eram pelos muito grossos, muito fortes. Então eu sempre usei gilete, né? Virilha,
A área genital eu sempre fiz apenas no início só com gilete, depois com cera, só a linha do biquíni, ou seja, aquela linha que quando você põe um biquíni aparece lá de fora. Aí tirava ali, mas eu não fazia a genitália inteira, mesmo porque a minha geração não era dessa tal da depilação brasileira, não. A minha geração, pelo menos eu não aprendi, né? Aí o que eu fazia, né? Aparava tudo com tesourinha e tal, ficava tudo baixinho e tal. Às vezes ficava mais alto, às vezes estava mais baixo, e a depilação mesmo, tirar, era na linha de virilha. Porque eu tinha medo de cera nessa região, muito dor, e tinha medo de muita gilete nessa região também, para não estar se cortando, não estar levando infecção, né? Você depois usa absorvente, tem vários fluidos ali, bactérias e tudo mais. Eu tinha muito medo de causar infecções e pelos encravados, aquela coisa toda, nessa área. Então eu não usava gilete também. Aí ao longo da vida foi indo assim e tal. Só que assim, agora há uns 5 anos, tem uns 3 anos atrás, né? Em primeiro lugar, assim, eu fazia até a maior parte das coisas em casa porque eu tinha uma certa timidez e um certo receio. Os profissionais não são muito qualificados às vezes te constrange na hora da depilação, às vezes não está tão higiênico, ou às vezes a técnica a pessoa não domina, você sai com um monte de hematomas, um monte de coisa, porque foi puxada errada a cera, né? Então eu acabava fazendo eu mesma. Com o tempo, para as pernas, eu comprei aqueles aparelhinhos que arrancam o pelo pela raiz, né? Que é assim, esses aparelhos são engraçados. Nas primeiras vezes é muito doloroso, parece que você não vai conseguir. Depois, com o tempo, você se acostuma. Mas com o tempo, para mim, começou a ficar extremamente doloroso de novo. Porque eu tenho um problema de saúde que se chama fibromialgia. E a fibromialgia, ela causa uma grande sensibilidade, uma sensibilidade maior à dor do que o normal. Então a depilação passou a ser assim, sessão tortura, sabe? Então eu comecei a deixar cada vez mais os pelos crescerem, a tentar usar um pouco de gilete, porque a dor, dependendo do dia, eu não aguentava fazer. Então, e isso nas pernas, né? E nos braços, na axila, era gilete. Aí o que aconteceu? Eu, no calor, eu sinto muito calor. Eu gosto muito de usar vestidos de alcinha, roupas cavadas, por causa do excesso de calor. E na axila eu tinha uma sudorese bem intensa, né? E aí na axila eu resolvi duas coisas. Primeiro, eu tinha bastante alergia a alguns produtos químicos, e perfume principalmente, não é qualquer perfume que eu combino. E o que me resolveu a questão de desodorante foi uma dica natural, que foi usar o leite de magnésia, aquele leite de magnésia Philips do vidro azul, como desodorante. Isso já me deu um alívio muito grande. Você pega assim no vidrinho, passa na mão e passa na axila depois do banho. Ele é um desodorante de longa duração, assim, dificilmente você tem que renovar durante o dia. Tira as manchas da axila, e tira as manchas amarelas das roupas também, né? E foi uma grande liberdade. Mas eu ainda tinha um problema de que para ficar lisinho, esteticamente bonito, que para mim me incomodava, foi a cultura que eu absorvi, né? Eu tinha que passar gilete todos os dias, o que começou a me dar dermatite na região das axilas, muita coceira e tal, lá. E no inverno, quando eu deixava os pelos crescerem mais para dar um descanso, porque eu estava com roupa de manga, dava um mau cheiro muito mais forte. Manchava as roupas, sabe? Esquentava demais ali debaixo do braço. Porque mesmo que é o nosso inverno aqui, não é um inverno europeu de -5, né? De 0 graus. Então, assim, era desconfortável para mim. E eu acho que a questão é condições climáticas também, sabe? Não é só
teoria de libertação do escravagismo feminino. Eu me sentia mal. Aí quando eu tirava a roupa, né, no inverno e olhava minha axila, minha perna e com pelos, eu me sentia assim, tipo, dava a sensação de que eu não estava me cuidando mesmo, sabe? Questionava até se eu estava deprimida ou não e tal, porque a gente tem um hábito, né? Então, assim, o que eu resolvi? Eu fui para, como eu tinha essas dificuldades todas de estar me depilando já e tal, por dor, por tudo, por desconforto, eu optei, estudei, né? E inclusive eu tô fazendo esse vídeo porque uma das coisas que me ajudou foi um vídeo que eu assisti, né? De uma menina que foi, ela colocou todo o histórico dela, de quantas sessões, de como que tava, Eu não consegui fazer isso. Toda vez eu anotei várias vezes todas as sessões, porque eu queria fazer esse diário, né? De, tem tantos dias. Eu perdi as anotações, eu perdi tudo, então não tem. Mas assim, eu tenho algumas vivências, né? Então o que eu fiz? Eu optei pela depilação a laser. Em primeiro lugar, tem a questão da diferença entre o laser e a luz pulsada. A luz pulsada é um tratamento que é mais barato e dizem que é menos indolor, menos dolorido, né? É indolor, mais indolor. Mas a luz pulsada, ela é uma depilação progressiva, ou seja, você vai ter que fazer várias sessões, e semi-definitiva, que é o que a luz pulsada se propõe a fazer. Então você faz várias sessões, aí depois de um certo número de sessões, os pelos não nascem por uns 2 a 3 anos no máximo, tá? Essa é a promessa, de 1 ano e meio, até 3 anos sem pelos. Então elas são mais baratas por causa disso, não é definitivo. E a depilação a laser, ela também é progressiva depois de várias sessões no mesmo local. Com o tempo, os seus pelos não vão nascer mais. Mas eles explicam que depois de uns 4, 5, 6 anos, pode voltar a nascer em torno de 10% dos seus pelos. Isso tudo por quê? Porque o organismo ele tem uma grande capacidade de restauração, de reestruturação. É isso que nos ajuda a cicatrizar coisas que eram, né, a curar coisas. Às vezes tem gente que teve lesões que parecia que não ia ter cura e cura, porque a capacidade do organismo de se autocurar é muito grande. E para ele, perder os pelos é um trauma, é um ataque, né, ao funcionamento dele normal. A saúde, ele tenta recuperar, né? Então, assim, não passou 5 anos ainda que eu fiz as minhas sessões, então eu não posso dizer se vai voltar, quanto que vai voltar, se isso é verdade. Eu sei que já tem 3 anos que eu fiz algumas áreas e porque eu fui fazendo assim aos poucos, é caro, juntando dinheiro, devagarinho, né? Experimentando. Eu comecei fazendo na axila, que era o meu principal problema, e depois fui para a linha do biquíni da virilha só, não ia fazer radical. Depois resolvi fazer mais um pouquinho. No fim, eu fiz depilação completa de tudo. E aí, por isso que eu estou escrevendo, né? Axila, gente, é um alívio, né? Tem bastante estudos já e tal. Eu ainda não vi, assim, estudos de que isso seja cancerígeno, diz que isso pode ser que no futuro, né, fizemos coisas erradas que podem dar uma consequência. Eu sei que neste momento, para mim foi muito interessante, me aliviou bastante, até eu vi depois que o laser está sendo usado para mãos e pés, para quem tem excesso de sudorese, porque ele me ajudou na sudorese também, então aliado ainda com a questão do leite de magnésio, me resolveu muito essa questão de sudorese, do mau cheiro nas axilas, manchas nas roupas e tudo mais, axila já manchada por causa da dermatite, né? E bem interessante, né, essa coisa. E na área, que é a área mais controversa, que é a área da genitália, né, externa,
Eu comecei com bastante medo, tinha medo da dor, dói muito, dói, entendeu? Mas eu resolvi fazer algumas assim, eu comecei fazendo, vou fazer um pouco para tirar o excesso, né? Porque no calor assim, com a idade já vem mais pelos, vem a questão hormonal que vai mudando e vem um monte de coisa. Você começa a ficar mais preguiçosa de estar toda hora fazendo coisas ali e aí começa a incomodar, né? Corrimento, um monte de coisas, você tem que estar sempre na higienização daquele local por causa daquilo. Eu tenho uma grande tendência a candidíase. Então tinha verões que era praticamente o verão inteiro com candidíase, sabe? Calcinha de nylon, de algo de lycra, nem pensar. Calça comprida, nem pensar no verão. Até hoje eu ainda não posso calça comprida no verão, principalmente se for jeans. Tem que ser bem larga, bem ventilada, porque eu tenho uma tendência mesmo, né? Mas, mesmo com todos esses cuidados, eu tinha candidíase recorrente o tempo inteiro. Aí, para candidíase, uma coisa que eu sempre usava era para ajudar. Eu sempre tinha um vidrinho próximo ao vaso sanitário com água com um pouquinho ou de bicarbonato ou de vinagre. Para dar cada vez que eu ia no banheiro, para dar uma segurada nas crises, né, para prevenir. Aí eu via que estava começando a coçar, tinha pego muito calor, tinha ficado de calça comprida no verão. Chegava em casa, já me lavava, cada vez que ia fazer xixi tinha que se lavar com essa solução para prevenir, né? E tinha horas que não tinha jeito, tinha que acabar indo para os cremes, para as pomadas, aquelas coisas assim. Era muito desagradável. E aí eu percebi que eu comecei a fazer no verão essa depilação, porque apesar de dizer assim, essa depilação, gente, você não pode pegar sol na área que fez depilação. Pegou sol nessa área, isso vai durar meses o seu tratamento, né? Chega até 1 ano de tratamento numa mesma área, porque vai espaçando, tipo assim, o primeiro mês, no mês seguinte você já precisa fazer outra sessão. A segunda, às vezes, é só 60 dias depois, a outra é só 90 dias depois, a outra é 120 dias depois, tá? Então, assim, vai durar, de repente, um ano inteiro, 1 ano e pouco, em cada área, conforme o número de pelos que você tem, né? A sua genética e tudo mais. Então, não pode pegar sol. Mas eu comecei a fazer no verão justamente porque é mais fácil você tirar a roupa, você ficar nu para fazer aquela área no frio, por mais que ponha aquecimento e tudo mais, é mais dolorido, tá? Né? Então eu comecei a fazer, e aí eu notei que naquele verão eu não tive crise de cândida, né? E a minha ideia era fazer uma só para experimentar, uma para tirar um pouquinho o excesso, e eu acabei optando por fazer completo, total, porque me ajudou muito na questão candidíase. Embora eu via e revia e não queria fazer tudo, porque eu lia muitos artigos de ginecologistas, de pesquisas e tudo mais, que você tirar totalmente a área dos pelos, né, principalmente na entrada do canal vaginal e tudo mais, é a defesa da mulher contra o organismo, contra isso aqui lá. Comigo aconteceu bem ao contrário, né? Foi por isso que eu estou colocando em vídeo. Foi eu fazer essa depilação e parar os tais corrimentos, as tais crises de candidíase. Então, assim, porque eu acho assim que abafava muito, muito calor. Mas como eu digo, eu tenho muito pelos naturalmente, muito pelos, né? E no meu caso também sobrou um pouco de pelos porque eu já tenho pelos brancos nessa área. E pelos que não tem pigmento não pega o laser. O laser ele segue a trilha da molécula que dá o pigmento no pelo, para poder chegar até o bulbo lá e matar a semente desse pelo, né? Para não dar a raiz do pelo. Então ficou ainda um pouco, eu ainda estou em fase de fazer uns retoques de vez em quando aparecem muitos pelos pretos eu ainda vou lá fazer retoque, porque por mim vai ficar sem nenhum. Se inventarem a máquina do pelo branco, eu vou lá tirar os pelos brancos, porque foi foi um alívio muito grande, né? E só que assim, uma coisa que
que na época que eu fui falando, né, eu falava com as meninas que faziam a depilação, eu falava assim, não sei como é que vai ser quando o namorado vê isso. Os homens adoram, os homens não gostam, os homens reclamam, todo mundo que defende essa coisa também é pros homens. Eu acho assim, não tem que fazer que é pros homens, tem que fazer se você gosta, se sente bem com isso, né? Porque mesmo assim o namorado passa, e você ficou sem os pelos definitivamente, né? Então, tem que ver muito esse custo, né? E os homens adoram, eu vejo pessoas assim, eu já atendi pacientes minhas com inflamações horríveis, por causa dos pelos encravavam, e não tem dinheiro para essas coisas mais tecnológicas, né? E, mas precisa porque o namorado não suporta, porque senão não vai conseguir homem. Gente, as pessoas colocando em risco a saúde, né? Como eu disse, eu pesquisei muito, algumas pessoas dizem que tem risco sim, que ainda é uma tecnologia que não está conhecida, mas eu decidi arriscar por mim, porque eu achei que eu estava precisando disso, né? E mesmo assim, eu tinha na área de anos, né? A gente está aqui no site adulto, né? Então isso era anti-higiênico mesmo, eu tinha que estar sempre, ali eu tinha que estar sempre depilando e tal, porque fica, né, restos de fezes para você resolver, né? Então, para mim foi muito, muito, muito válido a questão da depilação a laser. Eu espero que seja para sempre, que não tenha que fazer muita coisa daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, porque é um alívio muito bom, né? E eu espero que não tenha que fazer porque é dolorido e é caro, né? Caro depende de quanto que você tem, né, de dinheiro. E o caro é uma coisa muito relativa. Eu espero que se eu tiver que fazer, que não seja caro para mim. E que doa o menos possível, porque aí vai ser menos quantidade, né? Porque aí a laser promete que volte até no máximo 10%, né? Aí eu falo assim, se o seu 100% é muito, 10% é uma grande vantagem para você, ficar só com 10% dos seus pelos, né? Então, é bem interessante. Então, é essa a minha contribuição de hoje para as pessoas e para as mulheres, principalmente, né? A questão da depilação. E você pensar, cada um... O que eu brinco, assim, que eu acho engraçado que isso seja uma polêmica, porque eu acho que isso é uma coisa de decisão íntima. Embora que a gente entenda, né, que a mídia, o marketing, a exigência dos padrões estéticos, elas vão influenciar e fazer com que você ache que foi uma decisão íntima e não foi, né? Tem um monte de gente aí se matando numa mesa de cirurgia para tirar gordura abdominal, para botar peito de silicone e acha que foi uma decisão para fazer cirurgia bariátrica e foi uma decisão extremamente pensada, racional e refletida, né, pessoal. E não foi, né? A influência da mídia tá aí. Eu não sei o quanto que eu fui influenciada pela mídia, mas eu sei que eu me tomei essa coragem e foi muito bom para mim, porque eu me sentia mal com os pelos. Claro que esse meu se sentir mal é todo o padrão estético que a gente foi criado, né? Por outro lado, como eu já disse, estou repetindo tudo de novo, tem a questão que o clima nosso, essas coisas não ajudam nessa questão de... E outra coisa que eu tenho, a questão é que o clima do planeta está mudando, né? Que eu me lembro, eu ficava me questionando assim, poxa, eu tinha 20 e poucos anos, eu vivia no Rio de Janeiro, eu usava calça jeans no verão e não tinha nada, né? Por que agora tem? Por que agora é esse abafamento, é sudorese, é não sei o que, né? Corrimento, é tudo. E quando eu tinha 20 e poucos anos, 30, né? Eu vivia no Rio de Janeiro até os 23 anos. E agora eu estou até no país, em estados do sul, que é mais fresco e tal, e tem tanta coisa, né? Mas assim, o sol mudou, né? A camada de ozônio mudou o nosso clima, né? A falta da camada de ozônio. E mais a nossa maturidade, a nossa, no meu caso, né? O corpo vai mudando também conforme os anos. Essas variações hormonais do corpo vão dando reações diferentes no corpo. Então foi por isso assim, eu me senti muito, me deu assim um alívio na área de saúde, sabe? E de conforto. Não conforto de dor da depilação
ou de tem que depilar, não tem que depilar, conforto térmico, conforto na área de saúde, conforto de não ter tanta crise de candidíase. Então, assim, para mim foi muito bom, foi muito satisfatório. Para mim foi um investimento em saúde. É que eu falo assim, eu não estou investindo, eu não estou fazendo estética, eu estou fazendo investimento no meu conforto, na minha saúde, né? Porque tinha regiões que eram extremamente sensíveis e que você tinha que manter por higiene mesmo, que por causa das minhas características genéticas de pelo, né? Então foi muito interessante para mim, foi um grande investimento. Né? Tá sendo que eu vou fazendo aos poucos, conforme eu vou tendo dinheiro, conforme eu vou tendo coisas, e tá sendo ainda investimento. Agora eu estou na parte mais estética, comecei a ter buço também, então estou fazendo essa parte estética, que é estético, né? Mas que mexe com a autoestima da mulher, né? Então, para mim mexia com a minha autoestima. Foi pode ser considerado supérfluo para uma pessoa europeia que está acostumado com tudo, mas para mim não é. Né? Então, é isso que eu queria contribuir e que cada um vá botando a sua experiência, cada mulher vai botando a sua experiência com isso. Tem gente que pode ter dado errado, tem gente que pode dar certo, aproveite esse vídeo para a gente debater esse assunto, né? Mas eu só estou colocando como aconteceu comigo, mas tudo tem várias pessoas que coisa, né? Não vou aceitar coisinha como, que ridículo, ou homem gosta, homem não gosta. Isso aí pra mim não é o interesse desse vídeo, entendeu? Isso aí vai até se eu achar que é ofensivo ou é muito falta de respeito, alguma coisa assim, vai ser eliminado dos comentários. Eu não vou deixar comentários desse tipo, tá bom? Obrigada por ter ouvido até aqui, espero que eu tenha ajudado, contribuindo para essa discussão e para esse esclarecimento, para essa informação, né? E namastê!